Bom dia, galera. História de boleiro, beleza? Tô eu aqui, Enoque Júnior, pra gente bater um papo. Hoje a gente vai bater um papo sobre Copa do Mundo de 1994, a Copa dos Estados Unidos, Copa que o Brasil foi tetracampeão. Cara, vou trazer aqui pra vocês um cara nota 10, um cara gente boa, que vira e mexe eu faço live com ele lá no Arquivos do Futebol. Vou trazer para você, para bater um papo aqui com a gente, o Emerson Charles. Beleza? Sabe tudo, tudo, tudo de Copa do Mundo, sabe tudo, tudo, tudo de futebol. Vai ser um cara formidável aqui para fazer uma resenha legal com a gente. Segura um pouquinho aí, galera. Só mais um segundo, galera. Só mais um segundo que já já ele tá chegando aqui. A gente vai comer, vai falar de eliminatória, vai falar de Copa do Mundo, vai falar de tudo, 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 tudo. Os perrengues que a galera do Brasil passou, os perrengues que a galera da Argentina passou. Vai ser um bate-papo assim sensacional. Espera aí que eu vou trazer ele aqui para bater um papo com a gente. Grande Emerson, beleza, meu Fa- parceiro? Meu Fala, meu irmãozinho. parceiro. Como que você tá, meu querido? Estamos na correria, né, velho? Estamos na correria aqui para fazer essa resenha aqui, pra aprender a mexer nesse Instagram, esse bichão de sete cabeças aqui, acostumado a fazer as nossas lives pelo Facebook, né, cara? E hoje fazendo É, essa live aqui pelo Instagram, mas bacana, cara, bacana. E aí você que tem experiência aí, vai me ensinando, né, cara, no dia a dia. imagina, cara. É pra a gente. Acho que eu não poderia ter um parceiro tão importante quanto você, né? A gente vai sempre trocando as experiências, né? Aquilo que a gente vai aprendendo aí com a tecnologia aí, com as coisas aí que as redes sociais oferecem aí pra gente, né? E falar de futebol e mexer com tecnologia e tal é uma coisa que a gente vai desenrolando assim fácil e o aprendizado vai ficando até mais gostoso, né? E o tema que a Ô, gente. Pode falar. ô Emerson, hoje a gente vai fazer o nosso primeiro Contos da Bola, né? Contos da Primeiro, Bola, isso. Copa de 1994. As páginas de histórias de boleiros esse mês ela tá fazendo uma ação em cima de Copa do Mundo, como você lá no Memorial do Futebol também esse mês está falando muito de Copa do Mundo. Então, por que não bater um papo sobre a Copa de 94, que no meu ponto de vista, vai ter um monte de gente falando assim que eu sou maluco, né? Mas no meu ponto de vista, uma das melhores Copas que já aconteceu, creio eu, que depois de 82, a Copa de 94, e depois de 94 para cá, eu acho que não teve nenhuma Copa é, tão boa quanto a de 94. Entendo, e a gente vai resenhar isso no decorrer do bate-papo, que a única coisa que, na minha opinião, que faltou naquela Copa de 94 era uma final com gol, né, cara? Era uma É, final com é gol. exatamente, né? É uma Copa, Enoque. Eu penso da seguinte maneira, né? O momento do país, né, do Brasil, isso a gente vai pegar pelo Brasil. A gente vivia um momento de uma transição muito forte, né? A gente tinha passado por um momento político muito conturbado ali entre 90 e 93, né? Toda aquela confusão lá da era Collor. A gente tinha passado pelo primeiro processo de impeachment no país. O país vivia numa era de muita descrença, né? Assim, que tinha muita coisa boa, mas a gente não acreditava mais em nada, né? E o futebol, ele passava por esse momento de insegurança também, né? A gente tinha fracassado lá em 90, né? Tinha perdido duas Copas Américas de sequência, enfim, era um momento muito turbulento. Então, aparentemente, nada convergia para que a gente tivesse uma Copa do Mundo com tanto sucesso para o Brasil, né? Para a seleção brasileira. E como você falou, né? Uma Copa do Mundo que tinha Stoichkov, Romário,
Jorge Hage, Maradona, não tem como ser uma Copa ruim, cara. Bergkamp na Holanda, né? É uma E, Copa sensacional, né, cara? e é uma coisa engraçada, né, cara? Porque é uma Copa que, quando rolou toda a eliminatória ali, tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para dar Sim, errado. Os Estados Unidos, que os Estados Unidos é futebol americano, basquete, isso e aquilo. E aí a gente pega uma eliminatória, que eu acho que seria bacana a gente começar a falar pela eliminatória, onde há três forças mundiais, Inglaterra, Uruguai e a França, não se classificam. Aí o povo sim. fala, e agora? Né? O pessoal fala, e agora? E agora? O que vai acontecer? O que vai rolar nessa Copa do Mundo, né? Fala um pouquinho Verdade. da eliminatória aí, Emerson. Eu tô até com a camisa da Argentina aqui hoje, né? A Argentina, eu lembro que durante aquele período Valderrama mandou um abraço para você. né? Então a gente 94 como uma das favoritas, né? Para desbancar todo mundo mesmo, né? Chegou com uma equipe forte, né? Com o Batistuta e tal. E a Argentina cai no grupo com Colômbia, com Peru, né? Um grupo que teoricamente a Argentina teria mais facilidades, até porque o grupo do Brasil tinha Brasil e Uruguai, né? E lembrando que o Chile estava fora daquela eliminatória, né? O Chile havia sido suspenso lá Devido ao problema. do Rojas, né? Lá em 90. Exato. E aí o Chile fica fora, né? Então a chave da Argentina era Argentina, Paraguai, Peru e Colômbia, né? E a Argentina passa um sofrimento ali, cara, que nunca se viu antes, né? Ele começa muito bem, né? As eliminatórias, até o famoso jogo em Barranquilha contra a Colômbia, e onde até meio que a Colômbia se apresenta para o mundo como favorita, porque a Argentina vinha de quase 30 jogos invicto, né, durante aquele período todo entre o final da Copa de 90 e o começo das eliminatórias ali de 93, né? E a Colômbia ganha da Argentina de 2-1 e ali a Argentina No, se perde. no primeiro jogo, né? Primeiro jogo No entre primeiro Colômbia e jogo. Argentina, 2-1. A Colômbia começa a eliminatória empatando, né? Ela começa Isso. empatando com o Paraguai, 0-0. E aí Uhum. começa a engrenar, ganha do Peru fora. Acho que faz 1-0 no Peru, lá no Peru. Aí ganha da Isso. Argentina de 2-1. E aí começa aquele. Eu lembro desse jogo, cara, esse Argentina e Colômbia. Que eu lembro assim na minha memória, porque eu assisti ele ao vivo com o nosso querido Luciano do Vale na Band. O desespero do Maradona no meio campo, os caras não sabiam o que fazer. A gente tinha naquela ocasião, Enoque, o Batistuta, tinha o Simeone, tinha um time muito forte, né? A Argentina tinha uma geração muito boa, só que a Colômbia, ela já vinha com aquela base que foi formada no Atlético Nacional lá em 89, né? Que time que foi campeão da Campeão da América, né? Em Libertadores. 89. Isso. E ela vem muito forte. E aí chega aquele emblemático jogo, né? No Monumental de Nunes, em que o mundo foi surpreendido por um time de amarelo e azul que teve uma atuação assim espetacular, né? Time com Rincon, com Valência, com Asprilla, Valderrama, Leonel Álvares, o goleiro era o Córdoba, né, que depois se consagrou no Boca Juniors, Isso. né? Um time espetacular, uma partida perfeita. Ali eu posso dizer que foi a partida perfeita, né? Aquele Eu vou cinco a até zero eu vou até mais longe. Eu acho que posso estar errado, mas eu acho que deve ter sido a partida mais perfeita de uma seleção em um jogo de eliminatória. Eu acho pode que foi ser. a partida mais perfeita de uma seleção sul-americana em um jogo. Não porque foi 5-0, foi contra a Argentina, foi lá na Argentina. Não, porque os caras jogaram demais. Demais. Uma pena não ter repetido isso um ano depois, né? A Colômbia, eu lembro até assim, que esse jogo, esse 5-0
ele me causou uma surpresa tão grande, porque assim, na verdade, a gente assistiu o VT, né? Que se eu não tenho certeza se o Brasil tinha jogado no mesmo dia, mas eu assisti o VT daquele jogo. E eu não sabia do resultado. E eu tinha um vizinho meu, Fernando, ele chega em casa com um olho desse tamanho e falando para mim: Meu, a Colômbia ganhou de 5-0 da Argentina. Eu falei: Não acredito, cara. E a gente correu para assistir o VT junto, né? E foi uma coisa assim espantosa mesmo. Acho que se alguém chegou credenciada como favorito lá nos Estados Unidos, esse alguém foi a Colômbia, né? E com justiça, porque o futebol que a Colômbia desenvolveu ali principalmente naquele 5-0 contra a Argentina, credenciava mesmo como favorita, né? Até para fazer um adendo aí, o Brasil jogou um dia antes. Esse jogo da Colômbia foi no dia 5 de setembro. Sim. 5 de setembro de 93, o Brasil jogou no dia 4, e é quando o Brasil começa a se encontrar um pouquinho, vinha naquela turbulência toda, o Brasil ganha de 4-0 da Venezuela. O Brasil ganha de 4-0 da Venezuela, então foi o brasileiro que não gosta da Argentina, foi duas alegrias, né? Uma ganhando diante da Venezuela e a outra ver a pancada que a Argentina tomou da Colômbia. Verdade. E aí, né, Enoque, você bem lembra que aí a Argentina ela acaba indo para repescagem, né? Isso. E vai enfrentar a Austrália, né? Em 2 jogos, o primeiro lá em Sydney e a volta em Buenos Aires, e foram jogos duros, né? E ali onde Maradona volta a seleção, né, de novo. O nosso amigo Arquimedes, grande Arquimedes, um abraço, mandou aqui a escalação aqui da Argentina, desse Goicoechea, chamou Vasquez, Ruggeri e McAllister, Simeone, Redondo, Maradona e Balbo, Batista e Léo Rodrigues, Alfio Basile. Alfio Coco Basile, né? Que era o técnico da Argentina. E o engraçado, assim, né? Que durante a eliminatória, o camisa 10 da Argentina era o Simeone, né? O Maradona, ele estava voltando ao futebol ali, ele tinha recém assinado com o Sevilha naquela época, né? E a Argentina faz um jogo, ele volta ali no jogo lá em Sydney, na Austrália, a Argentina empata 1-1, né, no jogo lá, se não me engano, ele participa do lance do gol, acho que o gol foi do Balbo, né, e o jogo termina empatado em 1-1. E em Buenos Aires foi uma dificuldade para ganhar a Austrália de 1-0. Foi um sofrimento. Foi um gol meio estranho, né, Batistuta chuta, a bola meio que sobe e cai atrás do goleiro, foi uma coisa assim que impressionante como a Argentina sofreu, né? E aí tem o grupo do Brasil, né, Enoque? O grupo do Brasil, cara, era para ser, vamos colocar assim, tem o Uruguai, beleza, mas o Uruguai ele não vinha tendo grande êxito já há algum tempo, né? Fazia algum tempo que ele não tinha grande êxito. Disputou ali a Copa de 90 aos trancos e barrancos, disputou a Copa de 86 aos trancos e barrancos, apesar de ter uma seleção que a gente pode considerar de mediana para boa, não fazia, não tinha um grande sucesso no cenário mundial. Acho que faltava, não sei se faltava um bom técnico, se faltava alguma coisa para eles encaixar. Mas o Brasil, ele era, teoricamente, se você olhar no papel, ele era franco favorito. Ele era franco favorito. Mas ele começou muito mal a eliminatória, muito mal. Muito mal, aquela coisa de uma brigaiada, uma discussão, e não dava liga o time, o Parreira não sabia o que fazia, era uma confusão. Foi até engraçado, porque eu não sei como que o Parreira chegou na final, até a final daquelas eliminatórias. Que no brasileiro, claro, o brasileiro ele já sabe, o técnico perdeu 1, 2 jogos, empatou, não deu, os caras já arrancam. E a gente não sabe como que o Parreira ficou. A gente não sabe mesmo como o Parreira ficou. Eu lembro que eu fui assistir no Morumbi, na eliminatória Brasil e Equador. Jogo sofrido, feio. O Brasil ganhou de 2-0, um gol que o Dunga, o Bebeto acho que faz o primeiro gol, se não me falha a memória, e o Dunga acha uma pancada de fora da área e faz 2-0, dá uma equilibrada ali na eliminatória. Mas se o Brasil não ganha os 3 últimos jogos,
Aí ele não me falha a memória, parece que ele faz 6-0 na Bolívia, ali no finalzinho. 6-0, engata três jogos seguidos, 6-0 na Bolívia, 4-0 na Venezuela e vai para o último jogo contra o Uruguai. E contra a Bolívia, 6-0 contra a Bolívia, mas naquela coisa, né? Pô, perdeu da Bolívia lá no primeiro jogo, né? O eu acho que Tafarel toma um tiro. você tocou assim, na verdade, assim, né, se a gente for pegar todo aquele período, porque a seleção que vai para a Copa de 94, né, ela é o ponto culminante de uma geração que começou a ser montada em 87, né? Que ali já naquele trabalho lá do Carlos Alberto Silva, lá naquele Pan-Americano de 87, Isso. né? Joga aquela Copa América horrível em 87 lá na Argentina, toma 4 do Chile. Do Chile, né? Isso. Aí monta um bom time para a eliminatória aliás, para a Olimpíada de Seul em 88, onde ganha a medalha, conquista lá a medalha de prata e tal. É uma mesma geração que vai indo, é a mesma geração que perde a Copa de 90, né? Que tem vários percalços ali entre 91 e 93, tem troca de técnico, começou com o Falcão sai no final da Copa América, e aí o Parreira assume meses depois. E o Parreira, ele sofria, né, Nock, assim, da sombra de uma pressão popular pelo Tele Santana, que era o técnico top, o campeoníssimo de tudo no momento histórico do São Paulo, né? Vanderlei Luxemburgo também começava a despontar ali como um grande técnico, né? E o Parreira ele já tinha tido uma oportunidade lá em 83, Verdade. logo depois, 83, 84 ali, logo depois da saída do Tele, que ele vai muito mal, né? Foi até uma surpresa ele ser convidado para ser técnico da seleção. Diferente, vamos dar exemplo. A gente pode falar mal do trabalho do temperamento do Dunga, de um monte de coisa. Mas o Dunga, quando esteve na seleção, ele não fez um mau trabalho para a Copa de 2010. Tanto é que a seleção na Copa ela estava indo muito bem até os últimos 30 minutos do jogo contra a Holanda. Sim. E aí depois ele é convidado, e aí, logicamente, tem quem gosta, tem quem não gosta. Eu não convidaria, acho que não seria o técnico da seleção naquele momento. Acho que já deveria ser o Tite naquele momento. Mas ele tinha ali ele teve um passado, poxa, que dava para você ainda aceitar ou acreditar em alguma coisa. O Parreira não. O Parreira, ele fez um trabalho, posso colocar assim, ruim. Ruim. Na primeira passagem dele. Tudo bem, foi na época da transição que os craques brasileiros estavam indo para a Itália, isso e aquilo, mas o Brasil tinha outros bons jogadores. Outros bons jogadores. E aí, logicamente, claro que a gente está falando de 94, mas ali também em 83 passou Parreira, passou Edu Coimbra, passou Evaristo e também ninguém conseguiu segurar a onda, né? É verdade. E em 90, ali naquele período de 93, e engraçado, né, que o tempo faz com que a gente repense algumas coisas, né? Porque eu lembro que havia uma crítica quanto à geração de jogadores naquela época, né? Que a gente ficou muito viúva da geração 82, né? Quando aquela geração ela se encerra, né? A geração de Zico, de Sócrates, e vem essa outra geração, foi um sofrimento para esse período de entre-safra. E aí, quando chega no período de eliminatórias da Copa, o Brasil ele estreia contra o Equador, pata 0-0 o primeiro jogo, e a gente tem assim como. A gente tem tem um grande elenco, a gente tinha Careca e Bebeto naquele primeiro jogo, né? Como a dupla de ataque. E o Careca pede dispensa da seleção naquela ocasião. Isso. A primeira crise, né, que a gente tem. E ali e aí o Brasil, na sequência, vai para a Bolívia, né? Nunca havia perdido um jogo de eliminatória de Copa, né? E engraçado, né, Enoque? Até uma vez eu conversando, acho que foi com Arquimedes mesmo.
Eu lembrava um pouco da eliminatória de 86 que o Brasil jogou contra a Bolívia, né? E tal, e foi um jogo até tranquilo na ocasião, mas até ali eu nunca tinha passado pela minha cabeça a questão do problema da altitude, né? E a eliminatória de 93 é que me trouxe, né, essa questão, e acho que talvez tenha sido a época que mais Mas, se levantou nessa essa questão da sim, altitude, né? foi levantada a questão da altitude. Lógico que a altitude é complicado se jogar. Só que os níveis também de seleções, eles começaram a se igualar. Eles começaram a se igualar. Então, o peso da altitude ele começou a fazer mais efeito. E eu falo porque o Brasil, em 82, ele também jogou em La Paz contra a Bolívia, uma baita Uhum. seleção, Zico, Sócrates, Reinaldo, ganha de 2-1 lá na Bolívia. Gol se não Sim, me falha a memória, gol do Sócrates e do Reinaldo, se não me falha a memória, tá? acho que sim. Acho que é isso mesmo. E aí depois também passa um sufoco para ganhar da Bolívia em 86 lá. Acaba Foi 2 a empatando em 0, 86, ganha 2-0 lá, em 86, 85, né, na verdade. 85, é. E empata no Maracanã. Empata no Maracanã com a Bolívia no segundo jogo. É, mas naquela época não se falava do peso da altitude. Por quê? Cara, E não me pergunta. Não sei. Mas depois, como a é, Bolívia montou um grande time com o Echeverri, Irving Sanches, montou um bom time, aí a coisa começa a complicar. E os caras começam a falar que a altitude dá problema, né? E lógico que dá, né? Mas a altitude com o time do Aragonês de 81 era uma coisa, a altitude com o time do Echeverri é outra totalmente diferente, né, velho? e você vê que assim, né, a Bolívia, ali no final dos anos 70, ela constrói uma espécie de uma escola de futebol nacional, né? Eu não vou lembrar o nome da escola, mas eles têm um nome um nome específico, né? E o trabalho do Ramiro Blacu, que era o técnico da Bolívia durante muitos anos, né? Ele foi o treinador da Bolívia. E para você ter uma ideia, né? Aquela eliminatória, a Bolívia ela dá duas goleadas frenéticas ali na Venezuela, né? Ganha acho que de 7-0 e 7-1, né? Nos dois jogos. Acho que ganha do Equador, né, em La Paz Ela, e ela empata, ganha de né, 7 a fora. 1, ela ganha de 7 a 1 da Venezuela lá na Venezuela, né? Lá na Venezuela, exatamente. Ali onde a gente começa a conhecer, né, essa trinca Echeverri, Irving Sanches e Ramalho. O Ramalho, Hum, inclusive, ele encerra a eliminatória como artilheiro das eliminatórias sul-americanas, né, isso com mesmo. 7 gols. E a Bolívia, como você bem falou, né, ela tinha a gente tem ali a altitude como aliada, mas ele tinha jogadores de bom talento. O Ervin Sanches, por exemplo, é um cara que ele participa do título português do Boa Vista, né, em 2001. Né? Então, ele é um cara que ele constrói uma carreira no futebol português. Né? O Echeverri jogou muito tempo no Colo-Colo do Chile também, que É tinha o um bom diabo. time. Né? O Diablo Echeverri. Você falando também, a gente falando dessa equiparação, né? O Equador surge também ali o Aguinaga, né? Naquele período também, que é um excelente meio-campista também, e a De gente não esquerda, via, né? né? Meia Cabeludinho. esquerda. Sim, sim, muito bom jogador também, né? Quem sofria um pouquinho com essa questão da entre-safra era o Uruguai, né? O Uruguai ele tem vai desaparecendo a última aparição daquela geração de Francescoli, né? De Rubens Sousa, enfim, é uma seleção já um pouco envelhecida, né? E que não Isso. estava bem naquele período, né? Foi uma eliminatória muito ruim. E já o Brasil, né, que a gente já voltando a falar da seleção brasileira, inclusive esse jogo contra a Bolívia, ele marca um momento difícil do Tafarel, né? O Tafarel ele pega um pênalti naquele jogo, o jogo estava 0-0, ele pega um pênalti, foi um jogo horrível. O Brasil acho que foi uma das piores atuações que eu vi da seleção brasileira em Concordo. todos os tempos, né? E toma aquele gol inacreditável, né? O Echeverri cruza a bola ali despretensiosamente, sem ângulo, a bola passa entre as pernas do Tafarel, pega no calcanhar dele e entra, né?
E eu lembro do desespero do Galvão Bueno quando viu aquela bola entrar. E eu também, eu coloquei a mão na cabeça e assim, eu não acredito, cara. É gol dos Galvão caras, não é também. possível. Ele não o Galvão não sabia o que fazia, né? Até mesmo que o Galvão sempre foi um fã do Tafarel, né? Sim, é declarado, né? E aí começa aquele apelo pelo Zete no gol. A gente tinha uma geração tão interessante, né? Que se a gente for para pensar, a gente tinha dois goleiros dois que a gente tá falando de Tafarel e Zete, né? Que eram dois goleiros para mim equivalentes. Na minha opinião, pelo que eu acompanhei, o Zete talvez fosse naquela ocasião mais melhor goleiro que o Tafarel estava vivendo uma fase melhor que o Tafarel naquele momento mesmo, né? Mas o Parreira apostou naquela base, né? E era uma base muito contestada, enfim, tinha É, muita gente que né? até mesmo, né, Emerson? Porque se você for olhar, se você pegar o começo, eu posso errar aqui alguns nomes, mas se você pegar o começo da eliminatória, o Parreira ele convocou o que a torcida brasileira queria. Ele fez uma mescla ali de São Paulo e Palmeiras, que eram os dois times da época, tanto que o Palinha, Raí, Edmundo, a zaga por muito tempo ali na seleção foi Valber e Antônio Carlos. Então tinha um Evair, aí deu oportunidade em alguns jogos, ou poucos jogos, para o Rivaldo, que estava despontando ali no Corinthians ainda. Tanto que o Rivaldo faz um gol no amistoso contra o México, num jogo de 1-0, o Rivaldo faz um gol. Então, ele dá oportunidade para essa galera participar e a coisa não andou. Tanto que hoje uma das coisas que se fala muito, muita gente contesta, por que o Palinha não foi para a Copa de 94? Por que o Edmundo não foi para a Copa de 94? E a resposta é muito simples. Porque foram convocados, infelizmente, eu vou falar uma coisa que muita gente, que vai doer para muita gente. Foram convocados e nos jogos que participaram não fizeram por onde. E aí, teve, que nem você falou, aí tem a saída do Careca, que o Careca pede para ir embora, começa a formar a dupla de ataque, o Miller e o Bebeto, começa a formar dupla de ataque, Miller e Bebeto, e chegou uma hora que precisa desatar os laços de desunião, né? Desatar não, atar os laços de desunião. E aí o Parreira Verdade. e o Zagallo fala, pô, vamos chamar quem? Bora chamar Romário, né? Bora chamar o É, Romário. E o Romário, querendo ou não, sempre foi uma pessoa que pô, a gente pode dizer assim, contestada em termos de relacionamento dentro da seleção brasileira, de algumas situações que ele não concordava, e a contragosto do Parreira e do Zagallo, e a pedido do clamor nacional, ele vai lá e convoca o Romário, e a gente viu o que deu, né? Só falando uma coisinha, que eu acho que você tocou aí, que eu acho que é interessante, vou dar um exemplo. Quando você fala ali da geração que ela começou em 87, eu acho que a gente teve uma geração que ela foi um pouquinho mal aproveitada. Mal aproveitada. Porque a gente vinha de dois títulos mundiais sub-20, ou juniores, como chamava na época, que era de 83 e de 85, que tinha geração assim formidável. E essa galera já poderia ter ido em 86. Bebeto, sim. Giovanni, Dunga, já poderiam ter ido em 86. Acabou indo Miller e Silas porque jogaram os dois últimos amistosos, jogaram bem e foram convocados. Mas tinha uma base muito boa. Tinha-se uma base muito boa. O próprio, vou falar aqui, o próprio Neto, que fazia jogos formidáveis no Guarani, o Bebeto no Flamengo, Giovani, meia-direita do Vasco, o próprio Romário, que já despontava ali, já como um dos artilheiros do Campeonato Carioca em 85. Então tinha uma base boa já para começar a aproveitar ali. Porque, querendo ou não, se você pegar ali a seleção de 85 para 86, cara, 60, 70% daquela seleção tinha acima de 30 anos. E Sim. aí foi É, levado um grupo acima de 30 anos, exemplo. Pô, meu maior ídolo é o Zico.
Mas será que era uma Copa para o Zico ter ido? Será que era uma Copa para o Falcão ter ido? Para o Sócrates ter ido? Eles já não estavam mais no auge. Então já poderia ter levado uma galera dessa, principalmente no meu ponto de vista, o Giovani, que era o meia do Vasco, que estava arrebentando, e logo depois ele arrebenta na Olimpíadas, né? Logo depois ele arrebenta. Mas isso aí é papo para outro pontos da bola. Quando a gente pegar lá o 82, 86, a gente entra nesse detalhe, Perfeito. né? Mas isso que você falou também, né, Enoque, se a gente for reportar lá para a época ali de entre o Brasil, ele chega em duas decisões daquele Mundial Sub-20, que era muito forte na época, né? Era chamado Mundial de Júniores ainda, ali em Isso. 91 ele faz a final contra Portugal, né? Tinha o time que revelou Elber, Paulo Nunes, Roberto Roberto Carlos na Carlos. lateral esquerda, né? Era um time muito interessante aquele time do Brasil, né? Perde na final nos pênaltis para Portugal de Luiz Figo, de Rui Costa e tal. Né? E em 93 o Brasil ganha, né? O campeonato seguinte contra a Gana, né? Ganha de 2-1 o jogo, né? Aí já era o time que tinha Dida, tinha a dupla Gian e Ian, né? O Adriano. Era um time interessante. Só que já não era uma geração parecida com essa de 83 que você falou. Porque, na minha opinião, talvez, de repente, dentre essas duas gerações, quem talvez pudesse ter oportunidade ali naquele período ali de eliminatórias, e também havia muita crítica, era justamente o Roberto Carlos, né? Que era muito criticado por que o Branco e não o Roberto Carlos, né? O Leonardo era o querido ali da lateral esquerda. Muita gente às vezes esquece, mas o Branco era extremamente criticado, né? Enfim, esses pilares da seleção eram muito criticados. E é como você falou, né? O Parreira, ele colocou gente para jogar, gente diferente. O Evair, por exemplo, né? Jogou no Mineirão contra a Venezuela, fez um dos gols lá também. Enfim, era uma geração, havia muita resistência contra alguns nomes, só que o nome do Romário era unânime pelo povo, né? Porque o Romário estava destruindo no Barcelona, talvez Só não era por eles, né? O problema estava na comissão técnica, né? Mas o Romário estava acabando com o mundo lá na Europa, lá, foi artilheiro disparado do Campeonato Espanhol lá no Barcelona, fazendo todo fim de semana, eu lembro, mostrava os gols lá, e o Romário sempre fazia 2, 3 gols por jogo, acabando com os jogos lá e tal. E aí a gente passa um aperto tão grande que aquele jogo contra a Venezuela lá no Mineirão, que o Brasil sai debaixo de vaia, mesmo ganhando de 4-0, era a hora da mudança, né? Acho que o Miller, eu não lembro se o Miller estava suspenso ou se machucou naquele jogo, e aí é onde o Romário é convocado, né? Para aquela que talvez seja a maior atuação da carreira do Romário, que é aquele jogo Eu, contra o Uruguai no Maracanã, né? eu também não lembro, não, Emerson. A gente pode até ver e depois reforçar aqui pro pessoal. Mas até mesmo porque não tinha, teoricamente, não é que não tinha que chamar o Romário, longe disso. Mas o Miller e o Bebeto vinham de dois grandes jogos, que era o 6-0 na Bolívia e o 4-0 na Venezuela. Então, teoricamente, é, tinha dado uma liga, né? Tinha dado uma liga, tinha O engrenado. Enoque, na verdade, o jogo contra a Venezuela ele tem um algo específico que é o seguinte: se você for lembrar, se eu não me engano, o Miller não joga contra a Venezuela também. O Evair joga com a camisa 9, e acho que quem Isso faz a dupla mesmo, de tá ataque certo. com ele, eu acho que é o Valdeir, o The Flash. Não sei te falar. Eu não lembro se Depois é a o gente pode. Valdeir ou se é o Palhinha. Eu acho que o Palhinha jogou, com certeza, mas eu não lembro se o Valdeir jogou aquele jogo. Né? E quem jogou muito bem aquele jogo contra a Venezuela foi o Zinho. O Zinho jogou uma grande partida aquele jogo. Né? Então eu não lembro se o Miller estava machucado, se estava suspenso, mas o Miller não joga o jogo contra o Uruguai. Né? Eu vou até pedir aqui. Nosso amigo Arquimedes está nos ajudando com algumas informações. Arquimedes, se tiver informação aí de Brasil e Venezuela, quem foi a dupla de ataque, coloca aí pra gente aí, por favor. Por Pedido de favor. parceria. Por favor. e aí o time, aquela atuação contra o Uruguai, né? O Brasil chega. Na verdade, o Brasil precisava empatar aquele jogo, né? Contra o Uruguai. O Uruguai precisava vencer o jogo contra o Brasil para ainda tentar uma vaga na Copa do Mundo, né? A Bolívia garantiu lá no jogo contra o Equador, a Bolívia garante a vaga para a Copa do Mundo. E o Brasil
naquele jogo antológico do Romário, né? E antológico do goleiro Siboldi, né? Do Uruguai, que o Siboldi pegou aquele jogo ali, foi uma coisa assim absurda, né? Foi uma coisa, uma das grandes atuações de um goleiro que eu me Fantástica, lembro, né? assim, foi aquela atuação do Siboldi, cara. Foi impressionante como aquele goleiro do Uruguai pegou muito aquele jogo, né? E o Brasil não sofreu grandes riscos e tal naquela partida, e foi uma partida perfeita do Romário, né, cara? Ali o Romário carimbou a seleção brasileira para a Copa, se credenciou como a estrela brasileira para os Estados Unidos e chegou como o grande astro daquela Copa, né? O Arquimedes está falando aqui que o Palhinha faz até gol. O Palhinha, aquele jogo foi 4-0, foram 2 gols do Ricardo Gomes, um gol do Evair e um gol do Palhinha. Né? Agora eu não lembro se o Palhinha jogou como meia ou como atacante. Eu não sei se eu acho que o Palhinha jogou como 8 ali naquele jogo. Ele era formou meio de campo ali, acho que junto com o Raizinho, né? Ô Emerson, e aí a gente tem esse Brasil classifica, 2 gols do Romário, segundo gol, um golaço, dribla o goleiro e tal. E a gente tem a eliminatória europeia, né? Que prega uma Rapaz, surpresa. A Inglaterra caiu num grupo ali que tinha, se não. Só um segundinho que tá travando aqui. Pera um pouquinho. era Inglaterra, Noruega e Holanda, se eu não me engano, na chave, né? Isso, Inglaterra, Noruega e Holanda, ela fica em terceiro da chave, não se classifica. Portugal, que vinha com todo mundo, virava o olho porque vinha a molecada de 89 e 91. O povo já achava que essa seria a grande seleção portuguesa, com Figo, João Pinto, Rui Costa, teria a grande seleção portuguesa e também bate na trave, fica em terceiro ali no grupo da Itália e da Suíça. E a maior surpresa, eu acho que não por não era campeã mundial ainda, mas vinha de 2 grandes copas, que era 82 e 86, já tinha ficado fora da Copa de 90, que é a França. E todo mundo apostava numa revolução e a França chega nos dois últimos. Arquimedes colocou aqui Valdeir e Evair. Está certíssimo, Isso Hélio. mesmo. Obrigado, Isso mesmo. Arquimedes. Valeu, meu patrão. O E nosso embaixador santista. a gente chamava ele de Arquipédia. O Arquipédia é Arquipédia. enciclopédia, né, velho? E aí, Grande e, abraço, aí a, Arquimedes. e aí a França, ela vinha num embalo muito bem, muito bem, e de repente precisava de um empate nos últimos 2 jogos e consegue tomar 2 viradas. Pois é. Perde o penúltimo jogo. Perde o penúltimo jogo para Israel, que foi o lanterna da chave. O Israel só ganhou o jogo contra a França. E no último jogo contra a Bulgária, ganhava o jogo. E o Kostadinov, lembra até hoje, acerta uma pancada aos 40 e lá vai bordoada, classifica a Bulgária e elimina a França. Que por um lado foi uma grande. Por um lado, para a Copa do Mundo, foi muito bom, visto que a Bulgária faz depois na Copa do Mundo. Mas para o mundo em si, aquela derrota da França foi vou colocar o fim, né, cara? Você sabe que, assim, né? Você tocou esse período das trevas, né, da França, né? Ela perde lá, ela perde a classificação da Copa de 90 para a Iugoslávia e para a Escócia, né? O Platini era o técnico na ocasião. Foi um vexame assim total naquela época, né? E não se imaginava que podia virar algo pior, né? E até porque, Enoque, se você for recordar, a França tinha já o Deschamps, tinha o zagueiro do Milan, Desailly, Marcel Desailly, tinha Cantona, tinha Ginola, tinha Papan. Não era um time qualquer, cara. Papan, Cantona, Ginola, tinha o Locô, Patrick Locô. Sim, era um grande time. Não, era uma baita seleção. Era um time espetacular, né? Era pré-Zidane, né? Mas era um time extraordinário, cara. Era um grande time. E o engraçado assim, né? Você vai fazer as contas lá na. Você vai
pesquisar para rever essas questões aí que a gente está discutindo, cara, a França precisava de 1 ponto em 2 jogos, em casa. É inacreditável, cara. 1 ponto em 2 jogos, os 2 jogos em casa, contra o Israel, que não tinha ganho de ninguém, de nada, e os 2 jogos ganhando. Sim. E os 2 jogos estavam ganhando. O Arquimedes está lembrando aqui que tinha o Blanc também, né? Laurent Blanc, o Jairo tá lembrando do Lamar, né? Que era o goleiro do PSG e goleiro da seleção francesa na época, né? E é inacreditável, cara. É inacreditável o que a França conseguiu naquela ocasião, né? A França ela conseguiu a proeza. Eu acho que posso estar errado no que eu vou falar, mas creio que nunca mais uma seleção vai conseguir fazer isso que ela fez, cara. E aí a gente chega. O Israel, pra você ter uma ideia, assim, o único jogador de Israel que eu lembro daquele período ali, e lembro porque jogava no futebol espanhol, era um atacante chamado Revivo. Ele era, acho que, se eu não me engano, ele jogava no Tenerife, uma coisa assim, cara. Era o único jogador que eu sei que jogava naquele time de Israel, né? Israel até depois, acho que 1 ano ou 2 anos depois, fez um amistoso contra o Brasil também, com aquele mesmo elenco. E nunca. Israel não tem quase nenhuma representação no futebol, né, cara? Perder para a Bulgária talvez me espantou menos do que a derrota para Israel, né? Ah, não, porque claro, a Bulgária, claro. Né? A Bulgária, e até interessante, né? A gente tinha um leste europeu desfacelado ali com a queda do Muro de Berlim, toda aquela questão política da época ali do final dos anos 80 para o começo dos anos 90, né? Mas aí você tem uma Romênia, né? A Romênia, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, lá durante a Copa, mas a Romênia é uma geração extraordinária, né? Uma geração que começa lá do título do Steaua Bucareste em 86, lá da Champions League, sim. Na época chamava Copa dos Campeões, né? E a Bulgária vinha com um time que, assim, a grande representação, os 2 mais conhecidos jogadores eram justamente Kostadinov, né? Que você citou, que ele jogava lá no Sporting de Portugal na ocasião, e o Stoichkov, que era o melhor jogador europeu, né, ganhou acho que a bola de ouro europeia ali naqueles idos ali entre 93 e 94, mais ou menos, ele ganhou a bola de ouro, né, e era um destaque absoluto no Barcelona antes do Romário, né, depois ele faz uma dupla extraordinária com o baixinho, né, mas foi a surpresa da eliminação da França, mas você ainda tem um leste europeu muito interessante, né? Umas equipes do leste europeu muito interessante. A Rússia, por exemplo, classifica, né, para a Copa do Mundo também ali, a seleção russa bastante interessante, né? Quem fica de fora é aquele bloco que formava a antiga Iugoslávia, né? Que acaba não formando nenhum time, né, ali para disputar a Copa, né? A Iugoslávia só volta a jogar Copa do Mundo. Na verdade, ela nem participa. Ela chega a participar da eliminatória? Eu acho que não, porque foi bem na época, né, que estava tendo aquela guerra ali na Sérvia, ali, aquela dissolução da Iugoslávia, né? Que aí volta a ser países como Sérvia e Montenegro, Croácia, Lituânia, enfim, aqueles países voltam, né, a ser países independentes, né, e a situação da Iugoslávia é dramática, né, naquela ocasião. Então, eu acho que não chega nem a disputar a eliminatória, né. Uma outra surpresa também é a classificação da Noruega, né, a Noruega ela faz uma grande eliminatória naquela época ali, parece como uma das forças, né, europeias. Só completando, a Iugoslávia não participa mesmo. Não participa. Ela estaria, né? ela era para estar no grupo da Grécia e da Rússia. Sim. Ela para estar no grupo da Grécia e da Rússia, ela não participa. Grécia, Rússia, Islândia, Hungria, ela não participa mesmo. Por causa daquela guerra, a época da separação, aquela coisa toda. E era uma baita seleção, hein? Era uma geração maravilhosa, né? Aquele time de 90 da Iugoslávia, já encorpado com outros valores aí, né? O Suker, por exemplo, estava aparecendo naquele período, que depois veio estourar lá na Copa seguinte. Prozinec, né? Stojkovic, Prozinec. Savicevic, né? Que estava Savicevic, Boban.
espetacular, cara. Era uma geração extraordinária, né? De talentos, assim, Savicevic, né? acho que Boban, né? Boban, Sim, Savicevic, sim. Stojkovic. Era um time assim formidável, cara. Formidável. Era E a a gente. base do Estrela Vermelha, né? Isso, campeão europeu. E a gente Isso. chega na Copa do Mundo. Chegamos na Copa do Mundo. Ah, os Estados Unidos, primeira surpresa de tudo. Cara, estádios lotados, lotadaço. Claro, logicamente, muito gringo, né? Muito gringo. E a gente tem uma abertura de Alemanha e Bolívia. Todo Sim. mundo achando que a Bolívia vai surpreender a Alemanha e o nosso querido Diabo, El Diablo, é expulso. É verdade. Diana Ross cantando na abertura da Copa, né? Diana Ross E, cantando na abertura da Copa, tá certo. e a Alemanha, ela chegou como, como sempre, né? Chega como uma das favoritas, era a atual campeã, né? Campeã do mundo. Tinha Uma, sido com, a, vice. com um uniforme, uma camisa belíssima que eles chegaram, né? Sim, Toda muito vermelha e bonita. preta aqui em cima, Muito bonita lindíssima. mesmo, né? Aí tem o retorno, né? O Matheus volta à seleção também naquele período ali que o Matheus ele se afasta da seleção por um tempo, né? E depois ele retorna, né? E era a geração ali com o Matias Sammer, com o Klinsmann, enfim, o Voller volta também à seleção. Era um time que tinha, né? Que tinha. E sofreu contra a Bolívia, né, cara? Porque Eu os falei europeus. errado, não foi dois, foi 1-0. Foi Não 1-0 foram gol do 2-0, foi um Klinsmann. a 0 1 a 1x0 0 gol do Klinsmann. Isso. O grande entrave, né, que isso acontece e provavelmente vai acontecer também na Copa de 2026, é a questão climática, né? Porque os jogos nos Estados Unidos eram debaixo de um sol, né, muito forte, né? Como, assim Era como um foi no inferno, México, né? né? É, Era um inferno era ali. muito difícil para as equipes europeias, né? Então, foi uma dificuldade enorme, você notava o cansaço, né? E aí aquela chave ali era entre Alemanha, Bolívia, Coreia do Sul e Espanha, né? Se eu não me engano. Era uma chave até forte, né? Mas a Alemanha, ela foi superior a todos, né? Ela fecha a primeira fase em primeiro, né? Fecha em primeira, a Coreia do Sul surpreende a Espanha, consegue arrancar um empate com a Espanha de 2-2, né? Já começa a formar uma boa seleção, é uma seleção que a Coreia do Sul que geralmente ela dá, pode não ser, a não ser 2002 ali, e teve 1 milhão de situações que favoreceram, mas o restante das Copas da Coreia do Sul ela sempre dá trabalho, né? Visto a É, última, visto a última Copa, que ela ganha da Alemanha, né? Em 2018. Ela ganha da Alemanha em sim, 2018. Ela, ela, ela sempre dá trabalho. verdade. Verdade, e o interessante é assim, né, que o jogo entre Alemanha e Coreia, na verdade, também foi difícil. A Alemanha ela abre 3-0, mas a Coreia busca um 3-2 lá e pouquinho mais de tempo ali, pela questão física, porque a Alemanha morre no segundo tempo daquele jogo, Sim, sim. e pela questão que a gente já falou, né, do sol lá, do calor que fazia lá nos Estados Unidos naquela ocasião, e enfim, a Alemanha passa, né? A Espanha passa em segundo. E a Espanha ainda vivia aquela coisa, né? Do tipo, a gente esperava muito da Espanha, mas a Espanha não entregava tanto assim, né? Naquele período, embora tivesse um bom time, né? Mas a Espanha, a Espanha ela chega às quartas de finais e naquele jogo contra a Itália, posso falar assim, aquilo foi um assalto, né, Emerson? Aquilo foi Itália e Espanha, eu acho que, olha, a Espanha ela também ela consegue umas coisas assim de ser prejudicada em Copa do Mundo, que é uma beleza, né? 2002 Sem contra a dúvida. Coreia do Sul, 86 contra o Brasil, 94 contra a Itália. 62 contra o O... Brasil também, né? A Espanha não pode pegar o Brasil em Copa. Brasil em Copa contra a Espanha é uma festa.
Então a Espanha ela tinha um time ali mediano com Luiz Henrique, Kiko, Guardiola, né? Alguns jogadores ali não eram uma baita seleção, era uma seleção que vinha ali da entre-safra ali do Ouro Olímpico, e o Tassotti dá uma cotovelada no Luiz Henrique dentro da área. Pênalti claro, o juiz não marca. Cara, sempre a Espanha vira e mexe, ela é prejudicada em Copa do Mundo. Lógico, muitas vezes sem ter nenhuma, vou falar, maldade de alguma parte, entendeu? Mas a Espanha, ela tem um problemão com Copa do Mundo, né, cara? Mas a Espanha ali, Enoque, se você for ver, a Espanha ela tinha dois grandes goleiros, né? O Zubizarreta e o Canizares, né? O Canizares, ele era, Uhum. na época, ele ainda era goleiro do Real Madrid, depois ele se consagra ali no Valência, né? Anos depois ele vai para o Valência e ali ele consagra a carreira dele. Só um pouquinho, o J. Borges, a live está sendo gravada, assim, tá? E assim, Enoque, eu até queria já. Acho que daqui a pouco a gente vai acabar essa primeira parte aqui. Provavelmente amanhã, e aí eu acho que eu nem tinha contado para você, mas eu vou contar. Eu vou lançar essa live aqui no podcast, tá? Ela vai estar disponível no Spotify. Depois a gente vai explicar mais ou menos como é que vai funcionar. Mas a gente vai ter as lives do Contos da Bola no Spotify também, viu? Show de bola, show de bola. É mais um caminho aí para a galera curtir aí as nossas páginas, né? Tanto Histórias de Isso. Boleiras, quanto o Memorial do Futebol, quanto arquivos do futebol lá do nosso amigo Alexandre Gomes. Então Isso. posso falar que isso aqui é quase que uma franquia, né? De, de páginas. Seja ela no Verdade. Facebook, no Instagram, no YouTube. Então são 3 páginas aí que se conversam bastante e uma ajuda a outra no momento de fazer uma live, de achar de bater um papo com um ex-jogador ou de bater um papo entre a gente mesmo. Nosso amigo Arquimedes aí, vou até mandar um abraço aqui pro nosso amigo Marquinhos, do Marquinhos Futebol Opa. História também, que nota 10, vira e mexe, está ajudando a gente também com alguns Marquinhos, eu materiais. também. Isso, Marquinhos, eu mando um abraço para ele também, porque são os caras que a gente tem, assim, a gente é recebido, né, nas redes, né? Quando eu lancei o Memorial do Futebol, o Marquinhos foi um cara que me abraçou, né? E já me falou, meu, qualquer coisa, a página aqui está disponível, qualquer material está disponível aí, eu digo mesmo também. E é isso, né, que a gente tem que fazer, um ajudar o outro, porque é um bem comum, né, o Enoque? Ô Emerson, vou até dar um spoiler aqui pro Opa! pessoal, para quem gosta de futebol raiz, isso e aquilo, semana que vem no Arquivos do Futebol, se tudo der certo, se nada der errado, tem Sérgio Pugliese do Museu da Pelada batendo papo com a galera do futebol. E Nosso aí, com a galera mestre. do Arquivos do Futebol. Sérgio Pugliese, cara nota 10, nota 1000, manja tudo de futebol e de futebol do passado. Se tudo transcorrer do jeito que está indo, semana que vem Sérgio Pugliese aí na live lá do Arquivos do Futebol. Mas aí a gente vai divulgar aqui para vocês também. E Isso. aí a gente tem uma surpresa na. Fala aí, Emerson, desculpa. Não, e só para ressaltar, tá, gente? Talvez, para quem conhece o Arquivos do Futebol, tá? Que é a página que tá lá no Facebook, alguns dos papos que a gente teve com os jogadores, a gente também vai lançar lá no podcast, lá no Spotify. Então, assim que tiver disponíveis, tem até um papo, Enoque, que eu tive com você quando eu abri lá o Memorial do Futebol. A gente bateu um papo ali nos primeiros dias. Esse aí já vai ser o Aí primeiro capítulo que vai estar disponível e depois esse aqui que a gente está fazendo, viu? a gente falou sobre o Maracanã. Sobre o Maracanã, Sobre o exatamente. Maracanã. Sobre o Maracanã. Exatamente. Ô Emerson, até mesmo para a gente não se estender muito para a galera Uhum. não,
não sair daqui, né? Para você, a grande surpresa da Copa de 94, quem foi? Eu tenho a minha, daqui a pouco eu falo. Surpresa? É. Cara, deixa eu Teve pensar várias, aqui. né? Eu acho que a Copa de 94 ela tem várias surpresas, né? Ah, assim, Enoque, pra mim, como resultado, vamos dizer assim, né? Como resultado em campo, né? Eu acho que a grande surpresa dentre jogos propriamente dito é a Bulgária ter eliminado a Alemanha como jogo, Sim, sim. né? Eu acho que na verdade até a Bulgária é a grande surpresa daquela Copa, porque por mais que a gente tivesse dois grandes jogadores, e olha que o Kostadinov nem joga praticamente aquela Copa, né? O Quem ataque faz é uma grande. Letkov Quem faz. e Stoichkov, né? Que fazem É, a dupla sensacional, né? o Letkov faz o gol, né? O gol da vitória contra a Alemanha. Mas eu acho que o grande nome, fora o Stoichkov ali daquela Bulgária, é o Balakov, né, cara? Balakov faz Nossa, uma Copa sensacional. extraordinária, tanto que ele entra na seleção da Copa, né? Ele entra na seleção da Copa. Ele Sensacional, faz uma cara. Copa assim, sensacional. E tinha um outro meia que jogava junto com ele, que era o Sirakov, também, que era muito bom Sim, jogador. Muito bom. Então sim. a Bulgária ela formou um time ali que daria trabalho. Sem dúvidas. Aonde chegou foi uma surpresa. Mas que daria trabalho, a gente sabe que daria trabalho. Mas Ele, eu cito logicamente, além da Bulgária, a Suécia também faz uma grande Copa com o Brolin e o Darren, o centroavante, o Anderson, que é aquele centroavante tinha Kenneth 600 Anderson, né? metros, tinha 200 metros de altura, eu acho que ele é pai do Peter Crouch. Acho que nem Né? subia para cabecear, né? Não, e quem vê o gol dele contra a Romênia e o gol de empate, vê que ele praticamente ele não pula, né? E ele é mais alto que o goleiro da Romênia. Mas eu acho que Sem dúvida. apesar do resultado da Bulgária e da Escócia e da Suécia serem resultados formidáveis, eu coloco a Romênia pelo futebol jogado, o futebol que o Raj, o Radutiu, o Raj e o Dumitrescu jogaram, foi um futebol assim que há muito tempo a gente não vê, não vê. Infelizmente, perdeu nos pênaltis para a Suécia. Se não perde nos pênaltis para a Suécia, seria ali o nosso O adversário adversário na numa semi, né? semifinal, Sim. na semi. E a Nigéria. A Nigéria faz Sim. uma Copa sensacional, perde para a Itália nas oitavas de finais, mas faz uma primeira fase espetacular. Tem até aquele gol lendário do Yekini. Primeiro É gol do Yekini. o primeiro gol da Nigéria na Copa, né? Que ele comemora dentro do gol lá, né, nas Segurando redes lá, né? Uma coisa com arrepia ódio, até né? hoje, né? Arrepia, aquilo ali emociona, né? Eu acho assim, né, que você citou a Romênia, eu acho que a Romênia jogou talvez o futebol mais encantador daquela Copa, né? Eu acho que a Sim, Romênia desfilou um futebol ali. Um dos jogadores que pouco se fala dele, mas que para mim foi um dos grandes destaques daquele time, é um zagueiro espetacular, Belodedice, que era um zagueiro, ele foi zagueiro do Estrela Vermelha também. Ele é um cara de uma história bastante interessante, né? Para quem não sabe, o Belodedice ele fugiu da Romênia durante a ditadura romena nos anos 80. Ele foge do país para jogar na Iugoslávia, que era algo proibido, né? Os jogadores romenos todos eram jogadores do Steaua Bucareste, jogavam lá dentro mesmo, né? Não podiam sair do país. E a Romênia, eu já tinha tido uma boa impressão da Romênia em 90, né? E é sim, basicamente sim. a mesma base, né, do time de 90. Então, em 90, ela cai também nos pênaltis para o Wales, para a Irlanda. Né, ela cai na chave da Argentina e tal, enfim. Já é um time interessantíssimo naquele tempo. Então, eu esperava algo parecido da Romênia já em 94.
foi muito além das expectativas, né? Aquele jogo contra a Argentina mesmo lá foi uma coisa assim, futebol maravilhoso mesmo jogado. E olha que a Argentina chega com um time muito mais forte do que jogar na eliminatória, né? Mas a Argentina ela começa a Copa, ela chega a um determinado momento ali que você fala, essa Argentina vai ser campeã. Chega um determinado momento que você fala assim, ninguém vai segurar essa Argentina.